Teologicamente, o seu podcast de teologia. É isso aí, pessoal. Estamos dando início a mais um episódio. No podcast de hoje, nós iremos estar dando sequência ao nosso podcast a respeito da história da igreja. E o tema de hoje é a Igreja Apostólica, que era a igreja do primeiro século, que era formada por um pequeno grupo de cristãos reunidos em Jerusalém e que posteriormente foram espalhados por diferentes regiões do vasto Império Romano. E estes eram seguidores diretos de Jesus Cristo. E quem vai estar participando do episódio de hoje é o Alex. Ele tem formação em História pela UFPB, Teologia pelo Betel Brasileiro. Ele é de João Pessoa, da Paraíba, e ele é membro da Igreja Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, e ele é professor de escola bíblica e líder dos jovens. E aí, Alex, tudo bem com você? Tudo bem, João. Graças a Deus. Fico muito feliz por mais um episódio, desse podcast tão importante que é falando sobre a história da igreja. Então, me sinto honrado por mais uma vez estar aqui com você, com os demais participantes, É isso aí. Quem vai estar participando do episódio de hoje também é o Elnatan, do Ministério Reformai. E aí, Elnatan, tudo bem com você? Tudo ótimo, meu caro amigo e irmão John. Mais uma vez, fico muito feliz pela oportunidade que o senhor está nos cedendo de abordarmos um assunto tão rico, tão precioso, que é a história da igreja. É isso aí. A gente vai falar aqui hoje, Alex, a respeito desse período, da história da igreja aí, que vai desse primeiro século, que é mais conhecido como o período dos pais apostólicos, que vai do ano 30 ao ano 90, Isso, um período bastante importante para a igreja, que são os primeiros passos da igreja, sem a presença do seu mestre, caminhando junto, como caminhava na época dos discípulos. Então a igreja vai aprender a andar sozinha, sendo guiada pelo ensinamento dos apóstolos. Então esses primeiros anos eles vão ser bastante importantes para o desenvolvimento da igreja e tudo aquilo que vai se suceder mais tarde. São os anos iniciais, E nesse período, nesse primeiro século, ele era formado por um pequeno grupo, de cristãos reunidos ali apenas em Jerusalém, Isso, a grande parte da concentração, dos cristãos ali no primeiro século, naqueles primeiros anos, se concentrava especificamente em Jerusalém. A gente vai identificar que a maior igreja, a primeira maior igreja cristã do mundo, da história da humanidade, se concentrou em Jerusalém. E posteriormente, a gente vai ver também que eles foram espalhados ali por todo aquele território, por diferentes regiões ali do Império Romano, principalmente com o apóstolo Paulo, Isso. Talvez, dá-se a entender que naqueles primeiros dias ali, após batismo do Espírito Santo no meio do povo, a gente vai entender que talvez o povo tenha ficado muito conformado ali dentro. Então, por mais que as escrituras não digam claramente, mas a gente coloca como inferência que o Espírito Santo Deus proporcionou aquelas perseguições para espalhar, pelo menos os cristãos, os discípulos, por todo aquele território ali do Oriente, da Ásia. Mais tarde vai alcançar os gentios, pelo ministério do apóstolo Paulo. É isso aí. Alex, a gente vai ver que o contexto cultural da época ali era basicamente dominado pelo Império Romano, tinha outras religiões, tinha outros grupos religiosos ali. Mas como é que era esse grupo religioso, como é que funcionava o Império, a questão política, como é que era assim nesse primeiro período? Pois bem, a gente falou um pouco sobre o contexto do Império Romano ali no período da plenitude do tempo. Uhum. E pelo menos esse primeiro século, esses primeiros anos que coincidentemente são os anos em que Cristo nasce, cumpre seu ministério aqui, o contexto do Império Romano vai estar passando por uma grande e relativa paz, que seria a Pax Romana desde o período lá do Otávio Augusto. Então a gente vai ver o Império com a relativa paz nas suas fronteiras. Nem o Império Romano foi um período de
de estagnação territorial. O Império Romano não procurava guerra, bem como não queria nada em desordem dentro do seu império. Uhum. Então, essa Pax Romana, a gente vai ver que proporcionou alguns privilégios, né, para o cristianismo na sua propagação. E esse período é marcado por um período, embora seja um período de relativa paz, mas a gente vai ver que a briga pelo trono imperial, a briga ali pelo império, ela vai continuar, como sempre continuou, imperadores matando e morrendo por conta do trono, né, por conta do trono imperial. E vai surgir os maiores, pelo menos que ficaram conhecidos como os mais sangrentos imperadores da época. Surge justamente nesse tempo, né, do final do ministério de Cristo até a vida do último apóstolo. Então vão ficar conhecidos alguns principais imperadores que foram marcados pela sua autoridade, por algumas loucuras que fizeram, né, que realizaram. Sim. E basicamente o contexto da sociedade era um pouco diferente, quando a gente pensa em sociedade romana, era um pouco diferente da sociedade grega, né? Tendo em vista que a sociedade grega era muito mais restrita quanto aos cidadãos. Considerar cidadão, só homem seria considerado cidadão, homem livre, e os romanos já tinham uma abertura uma maior abertura para as mulheres participarem ali da sociedade. Então, parece-me, quando a gente olha para o Império Romano naquela época, não é um império tão bárbaro que não se aproxime, não chegue a se aproximar da nossa realidade hoje, entende, John? Uhum. Tendo em vista que eles já falavam sobre democracia, já falavam sobre liberdade, já falavam sobre escolhas, certo? Que a própria ideia da religião propunha isso, porque o Império em si ele desfrutava de várias religiões, de várias crenças, de vários segmentos. É tanto que mais tarde, como a gente falou em outro momento, o cristianismo ele só não vai ser aceito não pela sua doutrina, não pela sua crença, mas porque os cristãos, que eram cristãos verdadeiros, eles evitavam ou negavam a adoração a qualquer outra religião que não fosse o cristianismo. Então, para o Império Romano, isso era o cúmulo dos absurdos. Acrescentar uma religião ao Império Romano não teria problema nenhum, conquanto que você adorasse a figura do imperador, prestasse culto ao império, ao governo, e é isso que os cristãos não vão querer, né? Então, a igreja vai ser perseguida mais tarde por conta disso, mas por cima, quando a gente olha para a religião dentro do Império Romano, a gente vai ver esse sincretismo sendo praticado dentro do Império Romano. Então, a sociedade vai se dividir basicamente em livre e escravo. Escravidão nessa época é muito diferente do que a gente pensa hoje. É longe do conceito moderno de escravidão. Escravo naquela época não era por raça, não era por questões raciais. Mas sim, e se a gente pegasse o apóstolo Paulo e colocasse ele nesse presente século, coitado do apóstolo Paulo, né? Porque isso. Até quando ele recomenda que o escravo volte para o seu senhor, né? A igreja naquele período não pregava a abolição, né, como a gente entende hoje, de escravidão, mas ela entendia que deveria se haver, mas não por conta, como você está falando, né, de questão racial, de etnia, enfim, mas é porque por conta de um grupo dominava o outro, né? E o maior dominava o menor. Isso, era basicamente feito por escravos de guerra, por prisioneiros de guerra, na verdade. Uhum. Ou tinha duas opções de você virar escravo, né? Ou era ser prisioneiro de guerra, ou era ter dívidas. Você tinha alguma dívida e queria pagar aquela dívida. Sim. Com o seu serviço, né? Seria um serviço obrigatório, então a pessoa se vendia como escravo. Geralmente o pai de família se vendia como escravo para poder pagar a dívida para que os seus filhos, sua esposa, tivessem o que comer em casa. Então, a escravidão ela vai se configurar muito mais por esse aspecto do que o conceito moderno que a gente entende por escravidão, né? Então, a igreja ela vai abolindo aos poucos essa ideia de escravidão,
não vai ser uma militância lá em cima, né? Porque até mesmo precisa entender a igreja dentro da sua época, dentro do seu contexto. Então, a gente não vai ver uma igreja com a função primordial de abolir a escravidão, de tornar livre as pessoas. Então, vai ser uma realidade da igreja dentro da sua própria realidade, entende? O irmão, o irmão até comentou uma coisa interessante, que eu gostaria até para o irmão argumentar mais em cima, que é a respeito da religião romana, né? O irmão bem destacou que os romanos, eles tinham vários deuses, aceitavam diversas religiões, desde que as pessoas adorassem os deuses romanos, prestassem culto ao imperador e tudo mais. Mas, por exemplo, quanto ao judaísmo, porque a igreja ainda está imersa, né, nessa esfera judaica, então os primeiros cristãos ali eram judeus, porque os judeus também eles não aceitavam adorar outro deus a não ser o Deus de Israel. E como que era esse embate aí entre os judeus e Roma, né? A gente viu até que tinha um grupo, os Zelotes, né, entre os judeus, como o Simão Zelote, que era aqueles que brigavam, né, por uma revolta contra Roma. E como que era essa convivência, como Roma lidava com os judeus, por exemplo? Havia um certo tipo de tolerância dentro do Império Romano quanto aos judeus. Só que, quando tendo em vista que havia essa tolerância, havia um tipo de acordo entre os judeus e os romanos, que os romanos davam liberdade aos judeus de cultuarem, de fazerem da sua forma o culto. Por diversos, quando a gente olha para trás, para a história do judaísmo, para a história do povo judeu, a gente vai ver alguns governos que foram intolerantes completamente com o judaísmo. Eles eram impedidos de prestar culto a Deus, e tiveram outros governos, outros domínios sobre o povo de Israel, que, de certa forma, abriram para que eles pudessem cultuar, claro, com restrição dos seus costumes, mas pudessem cultuar ao seu Deus. Quando chega no Império Romano, na época do Império Romano, há um certo tipo de tolerância partindo do Império Romano para o povo judeu, para que eles tivessem liberdade de fazer da forma que eles costumavam fazer. Só que quando surge o cristianismo, por exemplo, a gente vai ver que o cristianismo era muito mal entendido tanto pelos judeus quanto pelos romanos. Os romanos olhavam para os cristãos e não via outra coisa a não ser judeus que acreditavam em Cristo. Na verdade, aquela primeira igreja ali que começou a se formar, eles não tinham a consciência de que eles eram cristãos e o povo judeu era povo judeu, não. Era todo mundo judeu, todo mundo fazia parte do judaísmo ainda. Eles iam para o templo, eles guardavam o sábado, eles cumpriam toda a lei do judaísmo que era proposta para eles. A diferença é que, assim como o apóstolo Paulo, eles acreditavam que Cristo consumou todas as coisas, era o cumprimento da profecia do Antigo Testamento, só que os judeus vão olhar para os cristãos daquela época, não vendo nada mais, nada menos do que uma seita do judaísmo. Então, não é do dia para a noite que a gente vai olhar para os cristãos dormiram judeus e acordaram cristãos, né? Mas havia essa intolerância da parte dos judeus para os cristãos, só que da parte dos romanos para os judeus, eles abriam esse culto, davam liberdade para os judeus cultuarem da forma que era proposta, né, pelo judaísmo. Eu ouvi falar também que os romanos concediam essa liberdade maior para os judeus porque eles eram rebeldes também, né? Causavam muita confusão, né? Isso. Por diversos pontos da Bíblia, em vários acontecimentos, a gente vai ver esse medo dos romanos, dos judeus se voltarem contra o Império Romano, né? Se rebelarem contra o Império Romano. Porque cada representante do imperador ele queria manter a ordem ali na sua região, né? Então, para de uma certa forma manter a ordem, principalmente com os judeus, eles davam essa concessão, né? Isso. A própria morte de Jesus, né, João? Quando os judeus entregam Jesus ao Império Romano, tendo em vista que o poder da pena capital já tinha saído das mãos dos judeus e tinha passado para a mão dos romanos, quando Pilatos ele entrega o Jesus para os judeus e
o sumo sacerdote disse que aquilo ali não cabia mais para eles, porque durante a história a pena capital foi passada para o Império Romano. Então, o argumento dos judeus contra Jesus para Pilatos, para que pudesse proporcionar essa morte, para que pudesse proporcionar a execução de Jesus, é perturbador da ordem pública. Então, eles tinham medo que Jesus causasse um estrago, arrebanhando todos aqueles discípulos, todos aqueles seguidores da época, e proporcionar, porventura, uma eventual rebelião naquele império, né, naquele contexto ali. O que o John disse é bem interessante mesmo, até porque assim, a região da Judéia ela sempre foi uma região problemática para Roma, né? Ao ponto de que os romanos, olha o nível, né, de se pensar no Império Romano que, que gostava de ter seu estandarte, sua bandeira e tudo que é canto de território romano, mas quanto aos judeus, eles abriram uma brecha de aceitar que os próprios judeus tivessem a sua própria guarda no templo, né? Então nem havia soldado romano no templo. Olha o que Roma fez, né? Então, assim, para aceitar a paz. Em troca disso, né, eles queriam a paz. Então, as lideranças religiosas tinham essa liberdade, mas em troca a Roma só permitia mediante a paz, né? Isso. O Eunatan falou aí, eu me remeti ao diálogo entre Anás e Caifás com o próprio Pilatos, né? A posição que eles falam, que eles impostam a voz quanto ao governador, e você vai perceber que não é alguém totalmente submisso a um poderio, né? A um governo. Eles sabiam que eles tinham poder, eles sabiam que em algum momento eles poderiam se rebelar e a quantidade de judeus naquela região poderia muito bem fazer um estrago muito grande. Não sei se alcançariam a liberdade, provavelmente não, mas poderia causar um estrago muito grande naquela região ali dominada pelo Império Romano. E o que a gente, de repente, vai até ver aqui, né, o que vai acontecer no ano 70, né, que foi a grande revolta judaica que vai explodir o ápice, né, desses nervos à flor da pele entre judeus e romanos. Né? Verdade. E é no ano 70 que a gente vai ver aí, né, depois o grande racha, né, entre o que era o judaísmo mesmo e o que era o cristianismo. Agora, Alex, é verdade que esse período apostólico ele começa ali em Pentecostes, né, em Atos capítulo 2, e termina com a morte de João? Isso, é um período onde os discípulos, né, que estavam caminhando com Jesus, vão iniciar o seu ensino, aquilo que eles aprenderam, vão entender. É um período de sentimentos mistos, né? É um período em que, ao mesmo tempo, os discípulos que eram discípulos e viraram apóstolos, eles começam a entender os ensinamentos de Jesus de fato, eles começam a viver na prática o que Jesus falava, e na mesma medida que eles começam a entender, eles precisam colocar em prática esses ensinamentos. Eles precisam não só sentir, como passar, como começar a ensinar para a igreja. E a gente vai ver no início, naquele período ali em que a igreja ela se espalha, que os discípulos vão permanecer em Jerusalém, os apóstolos no caso, vão permanecer em Jerusalém. De início, John, parece-me que os líderes, que eram os apóstolos, não eram os principais alvos da perseguição judaica. Por quê? Alguns textos indicam que aonde foi que começou a primeira perseguição, que os judeus eles não toleravam os cristãos que eram judeus helenistas, que tinha aquela mistura da cultura judaica com a cultura helênica. Então parece-me que eles vão cair, claro, em perseguição à igreja, só que os mais perseguidos dessa igreja serão os judeus helenísticos, os judeus que tinham cultura helênica. Vão ser pouco tolerados. Inclusive, quando a gente começa a perceber quem são os primeiros mortos pela igreja, quem são os primeiros perseguidos, Estevão era um dos 6 que foram escolhidos em Atos, e todos os 6 que foram escolhidos tinham nomes gregos, ou seja, eram judeus
helenistas, eram judeus que tinham cultura helênica. Então, parece-me que a força maior da perseguição, no início, fosse direcionado para esses cristãos, né? Que eram judeus convertidos, mas que tinham cultura helênica. Então, os apóstolos, mais tarde, quando vão começar a ser perseguidos pelo Império Romano, de fato, vão começar a morrer pela mão do Império Romano e não pela mão dos judeus. E a gente poderia também tirar a questão desse período, é que muita gente hoje em dia, né, o Nathan, toma para si o título de apóstolo, mas o último apóstolo que a gente tem aqui registrado é o apóstolo João. Então o período apostólico acabou, se encerrou ali, né, Nathan? Pois é, John. Infelizmente a gente tem visto aí muitos, né, usurparem desse título equivocadamente, né, por não conhecerem essa questão de sucessão apostólica, né? Porque um dos requisitos para assumir, né, a gente vê no próprio Atos ali, quando vai se escolher o substituto de Judas, né? Era alguém que necessariamente teria que ter andado com Jesus, ter sido uma testemunha, né, de Cristo ali, ter visto com os próprios olhos, né? Paulo, que ele mesmo diz, né, o nascido fora do tempo, né, o último dos apóstolos, o que acaba aí confirmando que a era apostólica de fato já se passou muito tempo, e o que nós temos hoje em dia aí são pessoas que chamam para si uma autoridade que não lhes pertence, que foi justamente exclusiva aos propósitos de Deus naquela época, que foi a gente hoje, né? Nós somos, aprendemos os fundamentos dos apóstolos, dos profetas, eles criaram ali os pilares, né, da nossa fé, eles escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, as Sagradas Escrituras. Então era uma autoridade singular, uma autoridade que de fato não nos pertence, né, mas que Deus destinou aqueles homens que hoje nós carregamos o legado escrito deles, né? Infelizmente, a gente tem visto aí uma autoridade inexistente em nossos dias, esses tais apóstolos modernos. É interessante, eu gosto muito da ideia do Nicodemos, né? Do Augusto Nicodemos. Eu não sei se de fato a frase é dele, parece-me que é, e apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe essa... Uma coisa que o Nicodemos fala, que é bastante interessante, é a questão da função, né? O título em si, da forma que era, não existe mais. A gente já sabe disso. Mas parece-me que, em alguns aspectos, segundo Augusto Nicodemos, algumas pessoas hoje ocupam uma função, nem que seja a um certo nível do apostolado, né? Do ato de ser enviado, do ato de fundar igrejas, de formar igrejas, de ensinar, mas da forma que era o apostolado não existe mais. Graças a Deus por isso. Parece-me que o movimento neopentecostal começou a observar mais um pouco a Bíblia, agora para o mal, né? Não para o bem. E percebeu que, de fato, no Novo Testamento, a segunda maior pessoa do cristianismo talvez fosse o apóstolo Paulo. Então, pelo título, eles acharam por bem, ou pelo menos perceberam que o maior título da Bíblia não fosse de um pastor, mas de um apóstolo. E pegaram isso para si, monopolizaram isso, e resolveram aplicar como um sentido de autoridade sobre outras pessoas. E o povo, infelizmente, por falta de conhecimento, seguem... Hoje em dia tem até pai apóstolo, né, bicho? Tem umas bizarrices tremendas. E uma coisa que o irmão disse aí, até trazendo à tona o pensamento do Nicodemos, porque a gente vê também, por exemplo, várias personagens nas Sagradas Escrituras que dá a entender que elas eram chamadas apóstolas nesse sentido dos ofícios também. Nós temos o próprio Timóteo, por exemplo. Então, homens que andavam com os apóstolos, muitas vezes eles eram chamados apóstolos por causa dos ofícios, né?
Mas Isso. quando a gente fala agora autoridade apostólica no sentido de impor uma verdade, um dogma à fé, né? Porque, por exemplo, as epístolas paulinas são dogmas inegociáveis à nossa fé, a epístola de Pedro. Então, nessa autoridade é totalmente inexistente hoje, né? O autor de Hebreus, ele começa nos falando, tendo Deus falado no passado de muitas maneiras, de muitas formas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, dando a entender que aquela revelação pelo Filho seria a última e a mais gloriosa revelação. E os apóstolos, eles escreveram em torno dessa revelação. Então, fechando esse cânon, né? Então, por isso que a gente entende que a era apostólica era exclusiva àquela época, né? Isso. E aquele pequeno probleminha também de interpretação de texto, né? Porque muitas passagens, por exemplo, apóstolo no original é enviado. Então, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, dizia, Timóteo meu enviado, ele está dizendo, Timóteo meu apóstolo. Então, porque essa palavra enviado quer dizer apóstolo. É aquela mesma questão também para diácono, diaconisa, porque quando fala aquele que serve, é diácono. Então, Jesus era diácono nesse sentido da palavra que serve. Então, às vezes também entra esse problema também de interpretação de texto, né? Pronto, é porque o Eunata falou aí da questão da autoridade, né? E a gente vai ver isso sendo usurpado já no primeiro século, com os pseudepígrafes, né? Que eram escritos que levavam o nome de apóstolos para terem mais autoridade, para terem mais credibilidade no meio da comunidade cristã. Então, não é de hoje que a função apostólica ela é usurpada para dar mais credibilidade à ação de algum sujeito ou sujeita. É isso aí. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Alex, em relação a essa questão do período aí, dos primeiros apóstolos até João, o apóstolo? Não, pensando na ideia da morte nesses dias eu vi uma postagem do Franklin Ferreira, se eu não me engano, falando sobre a questão das mortes, né? Tem uma figurinha até que ilustra cada morte, cada causa de morte dos apóstolos. E no final tem a figurinha lá do João, isolado na ilha de Patmos. E eu vi em alguns livros a respeito do período de perseguição, né? A respeito do imperador Domiciano, que é justamente o imperador daquela época. E eu vejo que algumas questões aparecem dizendo que não, Domiciano não perseguiu para matar o João, para pôr fim à vida do João. Ele simplesmente era mais tolerante e colocou o João lá na ilha de Patmos. Só que a gente vai perceber que durante a caminhada de João, houve uma cena, né, que o apóstolo foi jogado em um tanque de óleo fervente, só que não morreu. Por milagre de Deus, ele não morreu. Então, essa ideia do fim do período apostólico, o fim de cada apóstolo ser por morte trágica, só não ocorreu com todos por conta da provisão de Deus quanto à vida do João, né? Mas, por regra, tirando o João como exceção, os apóstolos morreram de forma trágica, muitos deles, espelhando assim aquilo que Jesus falou para eles ainda no tempo do ministério de Jesus, que foi: assim como me perseguiram, que sou vosso mestre, também perseguiram a vós, que vocês são meus discípulos. Então, esse período apostólico ele acaba de uma forma trágica para cada apóstolo, claro, terrenamente falando, né, nessa vida. Então, a igreja vai ter que andar sozinha depois desse período, sem aqueles que viram a Jesus, que caminharam junto com Jesus pessoalmente. E se você quiser conhecer mais aí sobre a vida dos apóstolos, leia o livro de Atos, que é um livro aí que conta bastante acerca daquilo que os apóstolos fizeram sobre a autoridade do Espírito Santo. Agora, de Pedro até Paulo, né? Quais aí foram os principais personagens desse período? Pois bem, né? Vamos falar sobre as duas referências do cristianismo. Parece-me que quando a gente olha para o livro de Atos, que a gente já conhece a história daquele homem que vivia ali com Jesus, que era muito impulsivo, que é a vida de Pedro, né? Que respondia tudo de cara. Assim que Jesus fazia uma pergunta, ele não esperava, não meditava, não refletia para o que ele ia dizer, ele já respondia, era o primeiro a estar ali
sempre respondendo, por vezes, corretamente, mas na maioria delas, Pedro sempre dava uma mancada, né? Sempre dava uma bola fora. E quando a gente olha mais tarde para a vida de Paulo, parece-me que esse encontro ele é uma das principais cenas do filme. Se a Bíblia fosse transformada num filme, seria uma das principais cenas esse encontro de Pedro com Paulo, né? Um discípulo que caminhou com Jesus e outro que foi convertido por Jesus, que viu a Jesus no caminho de Damasco e recebeu diretamente de Deus esse ministério, que é uma das coisas que Paulo vai mais defender no seu ministério, principalmente na carta aos Gálatas, que é a ideia de ter recebido o evangelho do próprio Jesus. Ele teve um encontro com os discípulos, mas não recebeu de homem algum aquilo que ele pregava, que ele falava, que ele ensinava, mas que quando a gente vai ler Atos, o livro de Atos para esse período é um livro bastante importante. Atos vai ser muito detalhista a respeito de como foi esses primeiros anos, esses 3 anos específicos na Arábia, enquanto ele recebia diretamente de Deus o Evangelho, revelação divina. Então a gente vai ver esse encontro deles dois mais tarde, né? Depois desse período. Vai haver realmente um impasse ali quando Pedro ainda, pensando na ideia dos gentios, de não aceitar os gentios, de não conversar com os gentios, naquela passagem de Atos, vai haver um impasse entre eles dois, mas logo Paulo vai pregar o coração de Pedro, não vai ser desentendimento nenhum, não vai causar cisma nenhum, como muitos pensam que causou, mas Paulo vai pregar ao coração de Pedro a respeito do que Jesus já tinha falado na passagem lá a respeito de Cornélio, né? Então, vão ser os dois principais líderes da igreja naqueles primeiros anos, e a igreja vai caminhar justamente pelos ensinos dos dois. Uma coisa interessante, quando a gente fala a respeito da tradição, aquela morte de Pedro, né? A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas o que antecede esse acontecimento é bastante interessante. Que é justamente no período em que Nero governa Roma e está à procura dos líderes do cristianismo. E no meio ali ele descobre que Pedro está presente em Roma, e Pedro descobre que Nero sabia que ele estava em Roma. E os discípulos, alguns discípulos e dizem, Pedro, Nero está às portas, está vindo aí para pegar você, e Pedro resolve fugir, né? Uhum. Quando chega, diz a tradição que quando Pedro chega fora da cidade, que ele está saindo de Roma, ele tem uma visão de Jesus entrando em Roma. E ele tem um diálogo com Jesus. Ele pergunta a Jesus o que Jesus faria entrando naquela cidade. E a resposta de Jesus para ele é: eu estou indo ser crucificado mais uma vez. Não sei o que foi que passou na cabeça de Pedro, se de fato isso realmente aconteceu. Talvez ele tivesse pensado em tudo o que aconteceu durante o ministério de Jesus, as vezes que Pedro negou Jesus em sua morte, talvez o que remeteu ali àquela realidade fez com que Pedro voltasse para Roma para ser crucificado, né? E daí vai acontecer aquela famosa história que Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo porque não era digno de morrer igual ao seu Senhor, mas ambos morrem pela mão de Nero, do terrível imperador Nero, né? Essa história, John Fox, ele conta isso também, né, no livro dos Mártires, né? E nesse período também a gente vê aí que tinha, como a gente falou, do apóstolo João também, né, que foi o último a morrer também. Tinha Bartolomeu também nesse período, né, Alex? Mateus, Marcos. Muito provavelmente, né, falando em João aí, a gente vai pensar também numa época da igreja, em que o João também vai fazer parte dessa grande massa de apóstolos que ensinaram as igrejas que Paulo fundou. Exemplo disso é a igreja de Éfeso, que Pedro vai ser presbítero nessa igreja, vai ser conhecido pelos irmãos da igreja como ancião ou presbítero. Talvez, muito provavelmente, ele tenha levado Maria junto consigo para Éfeso. E os discípulos parece-me que vão tomar rumos diferentes, né? Eu não sei ao certo o destino de cada um, mas alguns tomam destino para
para a Índia, vão diretamente para a Índia, outros descem para a África para pregar o evangelho naquelas regiões ali mais no norte da África, mas cada um toma um rumo diferente. Parece-me que depois de quando o livro de Atos começa a se desenrolar a respeito da vida, da conversão dos gentios no ministério de Paulo, a gente vai ver mais a história desses três, né? mais destacada, que é a história de Pedro, até o capítulo, se eu não me engano, capítulo 7, capítulo 6 ali, depois que morre Estevão, vai começar a se desenrolar a perseguição à igreja e o ministério de Paulo, e a gente sabe que o destino de João em Éfeso, pela história, pela tradição também, por alguns versículos ao longo do Novo Testamento. Então, parece-me que esses três vão ser... O Tiago morre logo no início, né, de Atos, sendo perseguido por Herodes, morre a fio de espada, e o destino desses outros fica um tanto quanto obscurecidos, ocultos ao longo do livro de Atos. Isso aí. E a gente vai ver também, né, Alex, que a expansão, como você falou, que cada um foi para uma região, a expansão da igreja, ela aconteceu de modo rápido, né, quando a gente lê Atos. Como você descreveria, né, esse momento de crescimento da igreja na sua opinião? Como você descreve, como você analisa, né, esse momento de expansão da igreja? Isso aí. Quando a gente falou no início, a concentração maciça da igreja estava em Jerusalém, liderada pelo apóstolo Pedro de início. Mais tarde, se eu não me engano, foi Tiago, irmão de Jesus, que tomou conta da igreja de Jerusalém, era o pastor daquela igreja. A igreja, aí quando a gente cai no capítulo 6, quando a gente entra no capítulo 7, parece que nas entrelinhas de Atos, a gente vai ver uma troca de narrativa. A atenção agora vai toda para a igreja, sendo espalhada pelo mundo, e ao longo dos anos, parece-me que a igreja de Jerusalém ela perde um pouco a força que tinha no início, até mesmo porque a maior igreja agora vai ser a de Antioquia, né? Onde os cristãos vão ser primeiramente chamados de cristãos, que, diga-se de passagem, não era um nome muito sugestivo, tendo em vista que era um nome mais pejorativo do que como a gente conhece hoje, né? Como a gente se denomina cristão hoje. Era muito mais pejorativo por parte dos cidadãos de Antioquia, mas, enfim, a igreja vai se espalhar de uma forma assustadora pela pregação desses apóstolos, não só pela pregação dos apóstolos, mas a gente vai ver esse evangelho sendo esticado, né? sendo levado primeiramente por Filipe, que era um dos 6 que foi escolhido lá em Atos, um dos 6 diáconos para serviço da igreja, mas parece-me que os diáconos também tinham função de ensinar, de pregar o evangelho. Então a gente vai ver esse evangelho sendo espalhado primeiramente em Samaria, por Filipe. Depois de Filipe sai de Samaria, o João e o Pedro vão para lá, né, tomar conta daquele avivamento que estava acontecendo naquela época. E aí se dá a passagem lá de Filipe, do caminho de Jerusalém, e ali onde ele encontra o funcionário etíope, né, o funcionário real lá da rainha Candace. Então, muito provavelmente, tudo indica que depois da conversão desse oficial, o evangelho também chegou na África, tendo em vista que ele era originado da África. E a gente vai ver não só os apóstolos trabalhando na expansão do evangelho, na propagação do evangelho, como também os próprios discípulos, diáconos que foram escolhidos ali para as funções de serviço da igreja. O que é muito interessante nessa expansão da igreja é um meio pelo qual Deus começou a expandir a igreja, né? Porque nós percebemos, por exemplo, a igreja de Jerusalém ali com todo aquele clímax, né, de união, de comunhão, os irmãos tinham um amor fervoroso uns pelos outros, né? A gente via irmãos vendendo seus próprios bens com o intuito de justamente auxiliar outros irmãos, né? Então, a gente via que eles faziam isso voluntariamente, né? Nenhuma imposição apostólica havia sobre isso, é importante destacar isso.
mas a gente viu um clímax, digamos assim, perfeito ali, mas aí Deus traz a perseguição, né? Porque a igreja estava se acomodando a ficar somente ali, né? Aí Deus começa a trazer essa perseguição ao seu próprio povo para que se espalhasse, né? E o interessante da expansão também da igreja, né? Que entende-se que na pregação de Pedro ali na festa de Pentecostes, né, onde havia povos de diferentes regiões, ao ponto de que Paulo ele ouve falar de uma igreja em Roma, sendo que a igreja não havia enviado pelas mãos dos apóstolos, né, pela autoridade apostólica, alguém em Roma. Mas Isso, Paulo, ouvindo falar de Roma, ele se vê no dever de escrever para os irmãos de Roma. Aí nós temos a carta romana, né, Alex? isso. Segundo a Igreja Católica, foi Pedro que originou essa igreja, né? Mas a Bíblia não deixa claro essa realidade. Claro que por trás do argumento da Igreja Católica Romana está a ideia do primeiro Papa, né? Da primeira autoridade, não só dada por Deus, mas representada pelo próprio Deus aqui na Terra. Então a gente tem uma dificuldade histórica a respeito disso e não se sabe ao certo quem originou aquela igreja em Roma, mas tudo indica que não foi o apóstolo Pedro. O Jonathan falou uma coisa interessante aí a respeito da realidade da igreja de Jerusalém, né? Da igreja primitiva, aquela primeira igreja ali, o primeiro amor, das primeiras obras. E a gente vai ver alguns pontos que a gente costuma idealizar muito aquela igreja, a igreja perfeita, a igreja, mas que na realidade tinha suas falhas, tinha suas limitações. O exemplo disso é a ideia da perseguição não, do desentendimento que houve dentro do corpo da igreja quanto aos que não eram judeus e aqueles que eram judeus, quanto aos que eram judeus e os que eram judeus helenistas. Então, vai estar registrado no livro de Atos, e é por isso que se comissiona os diáconos que as viúvas daqueles que eram judeus helenistas, elas eram esquecidas, eram negligenciadas ao longo da vida da igreja. Tem também a passagem a respeito de Ananias e Safira, que também é um erro grave dentro da igreja sendo cometido, e que nos mostra, na verdade, que a igreja era uma igreja, embora fosse uma igreja perfeita no sentido de viver em comunhão uns com os outros, viver em harmonia uns com os outros, ajudar uns aos outros da forma que era para ser feito. A gente vai ver alguns pontos negativos quanto a essa primeira realidade. Tem até, não é o assunto do podcast, não é o assunto da pauta, mas tem até uma curiosidade, né, a respeito dessa realidade da igreja. Ajudar uns aos outros, ter tudo em comum, e por ter tudo em comum, é interpretada hoje por alguns segmentos como se o cristianismo tivesse dado origem ao comunismo, a forma comunista de economia. E a gente vai ver que isso não bate. Primeiro que seria um anacronismo falar que Jesus era comunista ou a igreja em si no início ali era comunista, porque o comunismo prega uma coisa totalmente diferente, que foi falado ao longo da história, mas que não estava presente ali naquela primeira realidade, né? E que não, na realidade, o comunismo não é só aquela ideia do ter tudo em comum, dividir os seus bens, ou todo mundo ser igual da mesma forma, como também joga todo o poder para cima do Estado. E a gente vai ver que a igreja não fazia isso. Deus nunca autorizou a igreja de colocar todos os seus bens, suas posses em mão de algum governo, em mão de algum Estado. Mas a igreja em si trabalhava para isso. E a realidade do que a gente vai ver é que Jesus falou que sempre existiriam pobres com eles, inclusive no meio da igreja, inclusive compondo a maior parte da igreja, que era a realidade da igreja.
eram os mais comuns, os mais humildes, os mais pobres. Então a gente não vai ver, não tem autoridade para fazer, autoridade histórica e autoridade teológica para fazer essa comparação. A igreja era uma igreja que tinha muitos pontos positivos, mais positivos do que negativos, mas era uma igreja. O comunismo, essa ideia comunista, ela é tão ridícula, porque o argumento de Paulo já detona tudo. Ele disse que aquele que não quer trabalhar não coma. Então, Isso. então já acabou o comunismo aí. Acabou. Não, e o interessante também desse aspecto da gente não criar esse pensamento, né, de que na igreja primitiva era tudo perfeitinho, porque a gente pega também as próprias cartas de Paulo, as igrejas daquela época. Isso. Né? A gente, por exemplo, pega a carta da igreja aos Coríntios, né, a primeira epístola principalmente, como aquela igreja ela era foi tão negligente no dever, na santidade, ao ponto de ter irmãos se entregar na prostituição. Então, a igreja, como o irmão bem destacou, era uma igreja de pessoas falhas, né? Então, a igreja tinha seus problemas, como tem hoje, né? Havia heresias naquela época, né? As pessoas pensavam, hoje em dia não havia essas aberrações que tem hoje. Pelo contrário, como o Alex já disse aqui no episódio de hoje também, já havia pessoas querendo tomar para si a autoridade apostólica, já havia muitas heresias pondo em xeque a divindade de Cristo, né? Enfim, havia vários problemas já ali, ao ponto, isso é mais à frente, né? Da igreja ver necessário escrever um credo, né? Para dizer, nós cremos nisso, isso que é o correto, né? Para justamente proteger a doutrina santa. Então, de fato, a igreja primitiva ela era uma igreja comum de pessoas falhas, mas pessoas que se esforçavam, se amavam, mas tinham, sem dúvida, seus problemas. A gente vai ver também que nesse período, por exemplo, o que a gente usa hoje, né, internet, redes sociais, Facebook, Twitter, enfim. Inclusive, se você ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, se inscreve lá. Teologicamente Oficial, tanto no Facebook quanto no Instagram e no YouTube também nós estamos lá como Teologicamente Oficial. Mas a gente vai ver, né, Alex, que nesse período eles usavam o que a gente chama de internet, eles usavam cartas para se comunicar. E além de cartas também, eles usavam outros materiais. Que materiais eram esses e para que se era utilizado, além do que eu já falei aqui, esses materiais? Pois bem, nessa semana a gente falou um pouco disso lá no Instagram do História de Crente, a respeito do fechamento do cânon, né? E eu ouvi não sei qual foi o Instagram do Católico Romano que entrou lá, começou a debater com a gente a respeito da autoridade e da inspiração, né? E eu lembro que a gente falou muito sobre essa questão dos evangelhos, que foram escritos posterior à época de Jesus, ao ministério de Jesus. Se eu não me engano, o primeiro que foi escrito, vocês podem até me corrigir aí, se eu não me engano, o primeiro que foi escrito foi o Evangelho de Marcos. Sim. Tendo Pedro como fonte histórica, né? Tendo Pedro como a fonte, testemunha ocular, na verdade. E que os outros evangelhos se beberam do Evangelho de Marcos. Então, dentro do Novo Testamento, a gente vai ver vários estilos literários sendo escritos, que isso é uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa para quem pensa na ideia de profecia, vendo a Bíblia como uma profecia, como revelação de Deus e inspiração de Deus, que é a ideia o Espírito Santo inspira e revela, independente da forma que é escrito o texto, porque a gente vai ver os evangelhos sendo usados pela igreja, a gente vai ver um livro histórico. Quando eu digo um livro histórico, é um livro que foi feita uma pesquisa apurada segundo o autor dele, que é o Lucas, né, que é o livro de Atos. Tanto o Evangelho de Lucas quanto o Evangelho de Atos foram 2 livros de pesquisa apurada a respeito dos fatos. É por isso que são tão detalhados. A gente vai ver as cartas paulinas, que embora fossem cartas de orientação para a igreja,
serviam como autoridade inspirada pela igreja, ainda que fosse como uma carta circular, algumas cartas circularam por todas as igrejas, outras foram específicas, mas a gente vai ver que as igrejas não lidavam com essas cartas de maneira leviana, de olhar para as cartas simplesmente com olhar de orientação segundo aquela necessidade, segundo aquele período, mas como algum escrito que ensinasse de fato o que o Mestre, o que Jesus falou através dos seus apóstolos. E a gente vai ter também a carta de revelação, né? Que foi entendida muito bem pelos destinatários da época, nós que quebramos a cabeça hoje, nós ocidentais do século XXI, que quebramos a cabeça, que temos várias escolas interpretativas do livro de Apocalipse, mas que para os primeiros cristãos eles entenderam perfeitamente o que estava sendo escrito, que estava sendo orientado. Então, Lutero também não recomendava os seus pregadores a pregar em Apocalipse, não, porque ele achava que era um livro muito difícil de interpretar. Hein? Rapaz, se a gente for analisar o que Lutero pensava de alguns textos canônicos, não só no livro de Apocalipse, mas também no livro de Tiago, né? Sim, mas ali no contexto mais doutrinário, talvez não. Lutero entendeu equivocadamente o que Paulo diz em Tiago. Mas uma coisa interessante, John, é a dificuldade desses livros mais tarde, né, de entrarem no cânon. Porque alguns livros vão ser aceitos logo de caras. Por quê? Porque a igreja já utilizava esses livros em seus ensinos, em suas pregações. Os evangelhos foram os primeiros a entrar. As cartas de Paulo também. Não teve discussão, dúvida a respeito dessas cartas. Mas quanto a Hebreus, que não tinha autor, e o livro de Apocalipse, por ser um livro que era, na verdade, comparado muitas vezes a outros apocalipses que foram escritos na mesma época, só que o objetivo de um apocalipse para outros foi que o que é que esse apocalipse fala? Fala sobre a consumação dos tempos, a igreja sendo vitoriosa sobre o diabo, sobre Satanás, e Jesus Cristo reinando para todo sempre. Então era um livro mais completo, um livro que mais chegava a ter ali a semelhança com escritos apostólicos do que outros livros de Apocalipse, por exemplo, o Apocalipse de... Rapaz, agora eu esqueci o nome do autor, não sei se era Apocalipse de Pedro, que vai simplesmente, talvez fosse um pseudepígrafe, que vai simplesmente dar o fim de tudo na história dos judeus. Eu acho que é de Tomé, eu não sei não. Eu não sei, eu acho que é Apocalipse... De quem? De Tomé. De Tomé, é isso mesmo. O Apocalipse de Tomé. Ele vai dar todo o seu final ali para a redenção do povo judeu, e não da igreja. Então, o olhar final, o olhar destinatário, o mais completo seria Apocalipse. Então, vai durar um pouco de tempo de discussão a respeito desses livros, especificamente, mas que vão entrar no cânon. Esses eram os livros que os cristãos liam nos seus cultos dominicais, nos seus cultos, nas suas reuniões, que serviam como palavra de Deus para a igreja. E a igreja reconhecia isso, e não só a igreja reconhecia isso, mas o apóstolo Pedro reconhecia escritos de Paulo como sendo inspirados. O apóstolo Paulo reconhecia escritos de Lucas como sendo inspirados, e a gente vai ver eles tratando essas passagens, o próprio Novo Testamento, como escrituras sagradas. Cara, isso que você falou, essa questão até mesmo já no Novo Testamento, desse entendimento a respeito dessa inspiração divina, é uma citação, né, de que Paulo faz falando a Timóteo a respeito do boi, né, que não se deve que não se deve tampar a boca do boi enquanto se trabalha. Ele faz duas citações, ele faz a primeira parte da frase de Paulo é de Deuteronômio, e a segunda parte da frase ela não tem no Antigo Testamento. Então é uma frase que Paulo está citando daquilo que Jesus disse que está no Evangelho de Lucas. Então, e ele ainda conclui a frase falando das Escrituras. Então ele entendia também nesse mesmo sentido que esses
esses autores também já eram inspirados da mesma forma como os autores do Antigo Testamento, ao ponto de chamarem ela de escrituras, né? Isso, e em 2 Pedro, Pedro vai dizer que alguns escritos de Paulo são de difícil entendimento e que ele até usa o termo lá para as pessoas, os insubordinados, se eu não me engano, deturpam as escrituras de Paulo, assim como deturpam as demais escrituras. É como se ele estivesse colocando em pé de igualdade, em autoridade, os escritos de Paulo com o próprio Velho Testamento. É isso aí. Uma coisa legal de se observar também, interessante, é que havia também naquela época a tradição verbal, né? Como, por exemplo, a gente percebe Paulo citando uma tradição verbal, onde ele diz, se não me engano, está em Atos 20, onde ele fala a respeito de uma fala de Jesus que não está nos evangelhos, onde ele diz mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe, né? Ou seja, é um ensino que não está explícito nos evangelhos, né, nos 4 evangelhos. Eu pensei que você ia falar assim que Deus ajuda quem cedo madruga. Se esse não está na Bíblia, pode colocar que é bom, hein? ou não cai uma folha do pé da árvore se Deus não permitir. Pois é, exatamente. Não, mas havia de fato também essa questão da tradição verbal, né? Que muitas verdades foram passadas de boca a boca e não foram registradas, mas que nesses registros a gente, como cristãos, sempre crendo na providência de Deus, né? Que aquilo que aprove Deus registrar foi registrado, né? E um grande também assunto para se abordar, talvez em um outro episódio, a própria manuscritologia, né? Tantos manuscritos são milhares. A Bíblia dá de 1000 a 0 em grandes histórias do passado, daqueles que falam, não, a Bíblia é uma mentira, então a pessoa não deve acreditar nada no passado, não deve acreditar em Alexandre, em Aristóteles, não deve acreditar em nenhum desses, porque a Bíblia dá de 1000 a 0 em argumentos históricos sobre esses outros ocorridos na história. Então, a Bíblia ela é respaldada em uma estrutura histórica infalível, né? Aquele que quer, de fato, provar que a Bíblia não... entra aquela questão de Jesus, que Jesus é uma criação de Roma, né? Esses argumentos tão chulos e tão pobres, por falta de conhecimento histórico mesmo. Nem digo, a pessoa não precisa crer em Cristo, né? Basta estudar a história para ver que esses acontecimentos são verídicos. Verdade. E a gente vai contar muito com a testemunha não cristã, né? Lá do primeiro século, e principalmente aqueles que não eram cristãos e eram céticos a respeito do cristianismo. Joséfo, né, por exemplo. Pois é, Joséfo, Tácito, que são fontes extraordinárias que, ainda que não fossem cristãos, testificavam a respeito de Cristo. Então a gente vai ver essas testemunhas não cristãs, além da Bíblia, fora da Bíblia, extra-bíblicos, na verdade, testemunhando sobre fatos que a Bíblia, não que a Bíblia necessitasse de prova extra-bíblica para poder mostrar que é verdade. A Bíblia não precisa nada disso. Mas que muitas vezes tem muita gente que precisa dessas impressões das pessoas que não eram cristãs para poder acreditar que, de fato, o que a Bíblia fala é verdade. E nesse período também, né, junto com esses escritos, né, os evangelhos, as cartas paulinas, tinha também os livros apócrifos, né, o Alex, e também os pseudepígrafos também, que estavam circulando juntamente com esses outros materiais, né? Isso, eram escritos, talvez de algumas pessoas que estavam próximos ali dos discípulos, mas que não eram comissionadas por Cristo, não tinham autoridade nenhuma do Espírito Santo, tendo em vista que não eram inspirados para escreverem sobre aquele determinado assunto. Alguns livros são livros históricos,
que para uma pesquisa histórica daquela época é válido, assim como os do Velho Testamento também, mas que não possuía nenhuma autoridade como a mesma autoridade que uma carta circular de Paulo, por exemplo. Não eram autorizados pelos apóstolos para escreverem tal escrito. O interessante é que os pseudepígrafos, como eu já falei, eram pessoas muitas vezes que, para adquirir uma autoridade maior, resolviam escrever sobre determinado assunto e colocavam o nome de Maria Madalena, por exemplo, de Tomé, de Judas, de Pedro, do próprio Pedro. Tem até um Apocalipse de Pedro que é pura fantasia, que na verdade não bate muito bem com o que os apóstolos pregavam, mas que para ter uma credibilidade maior era utilizado o nome dos apóstolos ou de quem estivesse muito próximo ali a Jesus. Nesse período também, né, Alex, a gente vai ver que a igreja, essa pequena comunidade, ela não estava imune às perseguições, né? Como a gente já falou no início, um pouquinho das mortes, né, dos apóstolos, de como eles morreram. Isso se deveu ao fato das perseguições que ocorreram também, né? Mas como que foi essas perseguições, em que âmbitos, né, eles sofreram essas perseguições e por que eles sofreram, né, essas perseguições? As perseguições, elas vão ser realizadas, né, primeiramente pelos judeus, no âmbito mais religioso. Claro que sempre tinha uma questão política por trás, mas primeiramente essa perseguição judaica vai ser realizada por conta da religião. Então, por mais que os primeiros cristãos não se considerassem cristãos como a gente conhece hoje, como o termo literal da palavra diz, mas eles se consideravam judeus ainda, que acreditavam que tudo foi consumado por Cristo, acreditavam que Cristo era de fato o Messias. Por um lado, isso era a crença deles, e por outro, você vai ver os judeus perseguindo a igreja por acreditar que a igreja era mais uma seita. Na verdade, pendia mais para um grupo político-religioso, assim como os fariseus, os escribas, contudo, um grupo político-religioso herético. Então, essa perseguição vai ser, primeiro, nos judeus helenistas, né, como a gente falou, eles vão ser muito mais perseguidos do que os próprios judeus que eram judeus mesmo, de fato, e vai se caracterizar primeiramente por essa questão religiosa. Com o passar do tempo, que o Império Romano vai começando a perceber que o cristianismo poderia ser uma ameaça maior do que o próprio judaísmo. Daí, como não havia acordo com o cristianismo, a gente vai ver essa perseguição também iniciando dentro do Império Romano. Daí vai ser o período em que a igreja vai mais sofrer durante toda a sua história, que é a perseguição sobre o Império Romano. Que a gente vai ver que, de fato, as primeiras causas ali eram causas políticas e sociais, causas sociais, tendo em vista que, com base em falsas acusações, o Império Romano vai iniciar a perseguição aos cristãos. Por que falsas acusações? Porque havia um preconceito, uma ideia preconcebida a respeito do cristianismo, que não era sequer comprovado, que era a ideia das falsas acusações que acusavam os cristãos de cometerem incesto, porque os maridos e esposas chamavam uns aos outros de irmãos, e daí, quando chegava em casa, mantinham relação sexual como marido e como esposa, e esse discurso de irmão e irmã acabou confundindo a cabeça de alguns, e eles pensavam que, de fato, eram irmãos e irmãs que estavam se relacionando ali. Tem a ideia também do infanticídio, né? Que eles pregavam sobre um menino que nos nasceu, um menino que nos foi dado, e que esse menino precisou morrer numa cruz para resgatar, para perdoar os pecados de muitos naquela época. Então, essa ideia de morte, de criança nascer, de ser a salvação, de aquela criança que nasceu precisar ser morta para poder redimir o povo, dava a entender que era um infanticídio. Tinha a falsa acusação também do canibalismo, né? Que o discurso em cima do texto do cálice, do pão, da minha carne, do meu sangue, vocês precisam comer, vocês precisam
fazer isso em memória de mim. Dava a ideia também de que alguém matava alguém naquele culto. E isso piorava mais, em parte, né? Porque os cultos dos cristãos eram de portas fechadas. Então começou alguns surgirem dizendo que o cristianismo estava fazendo ali um complô, um grupo secreto para atacar futuramente o Império Romano. Então eles é melhor prevenir do que remediar. Então começam a de fato questionar com muito mais força os cristãos a respeito disso. E também tem as acusações, para finalizar, né, de os cristãos serem antissociais, tendo em vista que, para o cristão que se convertia naquela época, tudo o que o Império Romano realizava no âmbito social, nas atividades de entretenimento, como arte, como teatro, como música, os cristãos não participavam, porque a certa medida, a certo nível, aquilo ali também requeria dos participantes daquelas funções, daquelas atividades, a adoração a César, a adoração ao Império Romano. Então, os cristãos eram acusados de serem antissociais e de serem contra a humanidade, porque não se envolviam com as práticas sociais do Império Romano naquela época. Então, são acusações assim bastante interessantes, um tanto quanto estranhas, porque eles sequer, isso a gente vai ver no período dos apologistas e polemistas, mais especificamente com os apologistas, que vão defender os cristãos e vão acusar o Império Romano de nem para comprovar essas acusações vocês são capazes. Vocês estão matando cristãos sem comprovar aquilo que vocês acusam. Vocês simplesmente pegam eles, acusam eles de práticas não são práticas específicas deles, eles não fazem isso e simplesmente colocam no cárcere, prendem, batem e matam por falsas acusações. Então, e não só isso, mas também a questão do ateísmo, né? Os romanos vão julgar, vão acusar os cristãos de serem ateus, tendo em vista que o culto dos cristãos não tinha nenhuma imagem palpável, visível do Deus que eles serviam. Então, para os romanos, os cristãos não acreditam em nada, porque não tem nenhuma imagem nos seus cultos. Então, a gente vai ver essas primeiras acusações e essas primeiras perseguições sendo realizadas pelo Império Romano, pelos judeus, primeiramente, e depois pelo Império Romano, que vai ser uma coisa muito mais pesada do que a igreja já tinha visto naquela época. Um estopim que a gente percebe na perseguição também é o caso de Nero, né? Que ele ateia fogo em Roma e acaba acusando os cristãos desse ato, né? Justamente em cima já dessas acusações que o Alex já apresentou, já vê esses boatos rondando ali os cidadãos romanos, e quando Nero, né, por uma utopia em sua cabeça, por um desejo maluco, ele ateia fogo em Roma e acaba acusando os cristãos ali. A gente vê uma perseguição bem forte, né, contra os cristãos ali em Roma devido a essa acusação, né? E também uma coisa interessante nessa perseguição é que os cristãos, eles eram, principalmente nessa parte dos judeus, creio que também despertou muita inveja dos judeus em torno dos cristãos, né? Inclusive eu e o John, a gente até comentou isso em um outro episódio do Fé e Piedade, que os judeus, perdão, eles viviam numa bolha, né? Agora, os cristãos, eles já tinham esse dever de fazer discípulos, de anunciar a mensagem, e o evangelho ele foi crescendo, destruindo barreiras, né? Ele foi ultrapassando fronteiras, né? Independente de etnia, se é servo, se é senhor, independente da cor, independente do idioma, passou a criar uma comunidade muito grande. E os judeus aí também, né, desperta essa inveja dos judeus, esse evangelho sem barreiras, uma vez que para os judeus passou a ser uma ameaça, né? Então a gente percebe que o cristianismo ele ultrapassou barreiras que até então eram impossíveis serem
ultrapassados. Isso. E até como o Jonathan comentou, uma das causas das perseguições, essa questão social, né? É por conta exatamente disso, né? Porque vinha Roma pregando que havia subordinação, né? Quem era servo, quem era senhor. E esse pequeno grupo ali no início, né? Eles vão chamar um outro de irmão, vai chamar, não vai ter essa ideia de subordinação, todos são iguais, né? Como o Jonathan falou, que não há judeu, não há livre, não há escravo, então não há servo. Então, um dos motivos também dessa perseguição entra nessa questão social, que a igreja ela vem rompendo essas barreiras, vem abolindo tudo isso. E também na questão religiosa, que já havia, né? Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver que já existia, né, um sistema religioso estabelecido. E Paulo ele vem pregando a libertação, a gente vai ver até o caso, né, daquela adivinhadora, né, que ela era o trabalho dela aquilo. Verdade. Onde eles chegavam pregando, aí as pessoas deixavam de adorar imagens, né, de financiar esse sistema. Enfim, e essa é a proposta do evangelho. Quando a gente olha para os nossos dias de hoje, essa precisa ser a proposta do evangelho. Ela precisa, se o mundo está de cabeça para baixo, o evangelho precisa apresentar o mundo de cabeça para cima, né? Porque eles vinham pregando tudo contrário ao que estava ali. O sistema romano, o panteão de deuses que havia na época, que no caso pregava um só Senhor, que era Jesus. Então, esses também, né, foram um dos motivos aí da perseguição ali desse primeiro grupo no primeiro século. Né? John, e o engraçado é que o Alex até comentou a respeito das festas romanas, que os cristãos não se envolviam, né? Aquela questão dos gladiadores no Coliseu, por exemplo, né? Aquelas famosas batalhas, os cristãos não participavam disso. Então, essa acusação de fato de serem antissociais era muito real, porque Roma era um estado muito profano e imoral, né? Não tinha festa romana sem ter uma imoralidade ali. Então, os cristãos eles não se envolviam nisso. Então, de fato, passou a ter uma antipatia por parte dos romanos, daqueles que estavam imersos nessa cultura, né? E viram que os cristãos falaram, eles são diferentes, eles não se envolvem com a gente. Então, de fato, os cristãos se tornaram grandes alvos para a perseguição. Né? E a gente não comentou aqui, Alex, mas um dos motivos também das perseguições seria também por questões de festa também, né, por parte do Império, né? Eles precisavam pegar pessoas, né, para levar para o Coliseu. Isso. O cristianismo vai ser marcado durante a história, e a Globo não mostra isso. O cristianismo vai ser marcado pela história de ser contra a prática, como vocês já falaram, da guerra de gladiadores. Os cristãos vão ter influência diretamente no cancelamento dessas festas, porque as festas eram regadas por sangue, por matança. Se não tivesse sangue, se não tivesse matança, se não tivesse gente morrendo por feras, sendo atacado por feras no Coliseu, o romano não saía realizado de nenhuma festa dada pelo Império. Então, o método de entreter os romanos daquela época seria oferecer alguém ali como sacrifício vivo no meio do Coliseu. E, geralmente, infelizmente, os principais alvos desse horror chamado de festa pelos romanos eram os cristãos. E há relatos também, né, que Nero fez dos cristãos, né, para incendiar, para iluminar o seu jardim, né? Pronto. O Jonathan falou sobre a questão de Nero, né? Uhum. O Justo Gonzalez fala que Nero, no meio do fogaréu lá, no meio do incêndio de Roma, proporcionado pelo mesmo, ele fica na Torre de Mecenas, no cume do Monte Paladino, vestido como um ator de teatro, tangendo sua lira e cantando versos acerca da destruição de Troia. Então, aí daí a gente vai ver, primeiramente, nesse ato. Na verdade, na vida toda de Nero, a gente vai ver essa insanidade dele, a ponto de matar sua própria mãe, que também colocou ele no trono. E a respeito
Ele tirou a própria vida, né? Isso. A respeito da testemunha extra-bíblica que a gente está falando agora, o Tácito, ele escreve o seguinte: quando os únicos dois bairros que não são queimados são dos judeus e dos cristãos, e daí Nero coloca a culpa nos cristãos e passa a perseguir os cristãos, o Tácito vai escrever o seguinte: o Tácito era claramente contra essa ideia de que foram os cristãos que queimaram Roma, mas defendia a ideia de que foi Nero que proporcionou esse incêndio. E ele escreve o seguinte: além de matá-los, aos cristãos, fê-los servir de diversão para o público, vestiu-los em peles de animais para os cachorros os matassem, para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite para que a iluminassem. Nero fez que se abrissem seus jardins para essa exibição. E no circo, ele mesmo ofereceu um espetáculo, pois se misturava com as multidões, disfarçado de condutor de carruagem, ou dava voltas com sua carruagem. Tudo isto fez com que despertassem a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas que mereciam um castigo exemplar, pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Cara, olha só que interessante o que Tácito escreve. Tácito diz que a crueldade de Nero contra os cristãos era tamanha que os próprios romanos, que eram cidadãos sanguinários, que o dia a dia dos romanos era morte, era ver gente sendo decepada a cabeça, era matança, era sangue, esses próprios romanos terem pena, terem misericórdia desses homens, desses cristãos que eram mortos, com tamanha crueldade, porque passava do limite para satisfazer um certo povo. E esse mesmo povo que era satisfeito com essa atrocidade, era o mesmo povo que não suportava ver o imperador matando pessoas simplesmente para satisfazer o seu próprio ego, satisfazer o seu próprio desejo. Tanto que ele foi afastado do cargo por conta dessa insanidade, né? Isso. Além de Nero, a gente falou de Nero aqui, né? Sendo um dos piores perseguidores. Quais foram os outros principais perseguidores da igreja nesse período? Ao longo da história vai ter alguns imperadores que quando eles assumem o poder, eles vão ser um pouco mais tolerantes. Outros, e essas perseguições vão começar a ser localizadas em determinadas regiões isoladas, como também vai haver imperadores que vão disseminar a perseguição por todo o império. Um exemplo é Domiciano, né, que de início ele foi um imperador muito calmo, muito brando quanto à realidade dos cristãos, só que no fundo ele defendia as causas de Roma, né? A maioria desses imperadores eles vão defender a restauração do culto do Império Romano. Então, tudo que tiver de religião que não se submeter à adoração, que não se submeter a essa cultura, vamos matar, vamos por fim. Então, quando todo imperador, ele tinha esse desejo de restaurar a religião romana, a cultura romana, as tradições romanas, eles começavam a estender uma perseguição por todo o império. Então, a exemplo de Domiciano, como eu já falei, não matou João porque Deus não deixou. Porque até o ato de matá-lo, ele o fez, mas não conseguiu. Aí a gente vai ver também um imperador chamado Trajano, só que Trajano ele tem uma sacada, né? Ele não gasta dinheiro público para perseguir cristãos. Ele não investe o dinheiro que ele tem para a melhoria de Roma, para a melhoria do império, simplesmente para perseguir cristãos. Mas ele diz o seguinte: a gente não vai sair por aí perseguindo cristãos, mas aquele que for denunciado como cristão, ele vai comparecer ao júri, vai negar a Jesus, vai negar a crença dele para poder sobreviver. Se ele não fizer isso, ele vai morrer. E, inclusive, o Plínio, o governador da Bitínia, ele envia uma carta para Trajano para pedir conselhos a Trajano de como tratar com cristãos, porque até então Plínio não tinha tido essa experiência. Então, aí Trajano vai falar uma coisa muito interessante. Quando Plínio pede para que eles conselho para Trajano vai pedir para que ele peça para que aqueles cristãos invoquem aos deuses, que adorem o imperador, oferecendo vinho e incenso diante da sua estátua,
e que possam amaldiçoar Cristo. Quem seguir essas instruções ao pé da letra, de fato, não é cristão. Aí ele vai falar uma frase bastante famosa. É impossível obrigar os cristãos verdadeiros a fazerem essas coisas. Então, se o cristão não fizer isso, se a pessoa não fizer isso, ela é um cristão verdadeiro. Então, se você quiser matar, prender, pode fazer, porque aquela pessoa nunca vai se dobrar ou nunca vai se submeter a essas práticas. E a gente também vai ter o Marco Aurélio, né? Que daí ele vai também avançar com a perseguição sobre a igreja, mas com o argumento de que todas as causas de catástrofes naturais que ocorriam em Roma, tanto catástrofes naturais como alguma perda no exército romano, quando alguma perda territorial, ele vai colocar essa culpa em cima dos cristãos. Os cristãos novamente vão ser bodes expiatórios na mão de imperadores que vão sofrer perseguição por conta dessas falsas acusações, desses falsos crimes que os imperadores diziam que os cristãos cometiam. Nesse período a gente pode ver basicamente duas dinastias, né, que é a Júlio-Claudiana, né, que vai do ano 14 até 68 depois de Cristo, né, e a Flaviana também, a dinastia Flaviana, que vai de 68 depois de Cristo a 96 depois de Cristo. Então, basicamente aí, nesse primeiro período aí, foram essas duas dinastias que perseguiu a igreja, né. Você falou a respeito de Tibério. Essa dinastia, se eu não me engano, ela vai mais aí depois para 96, né? Que é a dinastia Antonina, que vai mais para depois de 96 a 192 depois de Cristo. Mas acho que basicamente nesse primeiro período, as duas dinastias que perseguiam os cristãos foram a dinastia Júlio-Claudiana e a Flaviana, né? Isso, essa perseguição à igreja, a igreja só vai encontrar um momento para respirar, se dizer, estamos fora de perigo só no quarto século, quando surge o Constantino, né? Para de fato dissipar todo esse perigo de perseguição. Mas até lá, a igreja vai variando de intensidade de perseguição, por um período muito intenso de perseguição, por outro período, perseguições localizadas e isoladas. É isso aí. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Teologicamente e eu quero pedir mais uma vez para vocês acessarem as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube como Teologicamente Oficial. Mas agora eu gostaria de ouvir as finalizações, aí, as considerações finais dos nossos participantes. Eu gostaria que, eu vou começar pelo El Natan, que ele deixasse as suas considerações e deixasse também as suas redes sociais, e o Alex também em seguida deixa as suas considerações finais e aí o seu contato para o pessoal estar te conhecendo melhor. Bem, antes de tudo quero agradecer o convite, John, é sempre um privilégio, é uma honra poder participar, tratar de assuntos que envolvam a palavra de Deus, que envolvam a Igreja do Senhor é sempre uma honra, então sinto-me privilegiado e agraciado por Nosso Senhor pela oportunidade. E aos nossos ouvintes, quero encorajá-los, a se aprofundar na história da igreja, saber que o nosso Deus é um Deus historiador, é um Deus que fez marcas na história. Nós vemos vestígios do nosso Senhor na história, pois Ele mesmo que a criou. Assim como foi lá em Israel, onde Ele mandava Israel criar monumentos, fazer marcas onde houvesse um acontecimento importante para com o povo, Então Deus mandava o povo fazer, seja uma festa, seja um monumento, para lembrar daquele momento. E nós temos aí a história cristã, de todos os santos, de todos os nossos pais que deram seu sangue, deram seu suor, deram suas vidas para que as Escrituras chegasse até nós, para que os ensinos da palavra de Deus chegassem até nós. E isso custou o sangue de muitos irmãos, como nós comentamos no episódio de hoje, e gostaria de encorajá-los a estudar mais, ir a fundo, e convidá-los também, Eu não sou muito de rede social,
mas no projeto que sou fundador, nós estamos nas redes sociais e gostaria de convidá-los a conhecer a plataforma do Reformai, que é uma plataforma de conteúdo teológico reformado, onde você também vai estudar a história da igreja, né? Então, você pode baixar o aplicativo na Play Store, só buscar Reformai, ou acessar a nossa plataforma através do endereço www.reformai.com, e nós seremos agraciados com sua visita lá. Então, esse é meu recado, John. Pois bem, pessoal, primeiramente sou grato a Deus pela oportunidade, grato a John também por me conceder essa oportunidade de estar falando sobre a história da igreja. Não é de hoje que vocês sabem minha militância quanto ao cristão aprender a história da igreja, a importância do cristão aprender a história da igreja. E fico feliz também em conhecer o Eunatan também, que foi um papo muito legal. Prazer, meu irmão. Espero que a gente se encontre por mais podcasts ou até mesmo pessoalmente por aí. E o Eunatan falou uma coisa interessante aí que eu me arrepiei todo, rapaz. Deus é um Deus historiador. Muito bom, muito boa definição. Então, se vocês quiserem aprender e saber um pouco mais sobre a história da igreja também, a gente está no Instagram para falar sobre a história da igreja. O nome do Instagram é História de Crente. A gente começou a gravar alguns vídeos para o IGTV, lançou uns 2 agora no YouTube, a gente está iniciando no YouTube agora. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha e nos seguir lá, esse mês a gente está com uma postagens específicas sobre a reforma protestante, tendo em vista que a gente está no meio do período de reforma, tem muita coisa interessante. Então, não deixem de nos visitar e de nos seguir lá no Instagram. Tá bom? No mais, muito obrigado, Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. É isso aí, eu quero agradecer também a participação de vocês dois. Muito obrigado, Eunatan, muito obrigado, Alex. E eu agradeço também aos meus ouvintes. Obrigado por você ter ouvido e escutado esse episódio até o final. E que Deus nos abençoe e até a próxima. Teologicamente, o seu podcast de teologia. Ô Alex, eu coloquei seu microfone no mudo aí, mas eu não estava conseguindo tirar aqui, cara. Desculpa aí. Eu percebi. Não, Alex, o John faz isso justamente para não ficar falando muito tempo, porque para não dar trabalho depois, entendeu? É uma indireta dele. Não. Eu percebi, Nathan. Eu coloquei no mudo aqui, mas tô tentando botar aqui para sair, mas o negócio que ficava no mudo aqui, eu falei, rapaz. Mas não colocou porque tá tendo algum barulho aqui, não? Não. Eu fui apertar aqui mesmo, aqui no meu aqui, foi. Desculpa, eu tô tentando voltar aqui, mas o negócio não vai. Eu falei, rapaz, deve ser ele que tem que tirar lá agora. Ele fica notificando aqui pra eu apertar. Ah, tá, é você que tem que tirar então, entendi. Então eu posso colocar no mudo, mas aí pra tirar é só você. Eu acho que é, vice. Então tá explicado. Eu tô tentando tirar aqui, eu falei, rapaz, o rapaz vai achar que eu tô... Tá falando de comunismo aqui, vai achar que eu tô silenciando ele aqui. Mas rapaz, ainda bem que eu sei tua opinião política a respeito disso, então não desconfiei não, mas se eu não conhecesse... Desconfiei não. Mas vamos lá.